Olá, boa tarde. Iniciando o IBJUS Entrevista dessa semana, Semana do Advogado, e hoje falaremos de um tema bastante interessante para os advogados. Eu sou Inara de Pinho e vamos iniciar o IBJUS Entrevista dessa semana, que vai tratar de um tema da advocacia atual, né, da advocacia do futuro e da advocacia que eu creio que estará sempre se modificando, se reinventando. A advocacia antifrágil, ultrapassando as barreiras da crise, da desjudicialização e da tecnologia. E sobre esse tema nós vamos conversar com a advogada e professora Paula Veit, que já está nos aguardando aqui. E dicas, né, e úteis aí, que podem ser já implementados por todos os colegas. Olá, Paula. Boa Olá, tarde. professora, tudo jóia? Boa tarde. Deixa eu Como é que arrumar tá? Tudo bem com aqui. você? Tudo ótimo. Mais uma vez Primeiramente, aqui conversando. parabéns. Pois é, para nós, né? Estamos, para nós todos, para os colegas que estão aqui nos acompanhando, pelo Dia do Advogado, Semana do Advogado, que eu falo que é sempre, né? Porque a gente tem que estar sempre celebrando aí não só essa data, né? Mas eu acho que essa missão, né? Que é uma missão de levar a justiça, né, para as pessoas e pelo menos buscar, né, a realização dessa justiça. Então a gente tem que, né, estar celebrando isso aí todos os dias. Então, parabéns a todos que estão aqui nos acompanhando, todos os advogados. Estamos recebendo a advogada hoje, Paula Veit, para falar justamente de um tema, né, que é uma grande questão aí do momento, né, Paula? Na verdade, a gente está até fazendo uma parte 2, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente vai falar hoje da advocacia antifrágil, é parte do tema que iniciamos, né, já há algumas semanas, a tratar, que é a advocacia 4.0. Exatamente, Então, professora. Paula, seja muito bem-vinda. E aí, se você puder já começar falando para a gente um pouquinho o que seria essa que é o nosso tema de hoje, advocacia antifrágil. Legal. Bom, boa tarde. Obrigada aí mais uma vez pela oportunidade de debater aqui com essa comunidade tão incrível que é o IBJUS, que vem crescendo e trazendo pessoas curiosas e que querem performar e crescer cada vez mais aí profissionalmente. E principalmente falar sobre um tema que me instiga e que me entusiasma tanto, né, professora? Eu digo que quando a gente entra para o mercado de trabalho, quando a gente começa a advogar, a nossa preocupação é sempre no sentido de buscar uma formação, ou cursos, ou pós-graduações, para que a gente tenha aí um desenvolvimento ou um aprofundamento técnico exímio, para que a gente consiga se desenvolver e ter conhecimento para dar resposta e respaldo para o cliente. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo no meio do caminho que somos humanos atendendo humanos, né? E esquecemos também desse outro aspecto, desse outro viés, que é justamente essa formação muito mais humana e dos soft skills aí do profissional do direito, né? Assim como todo mercado, o direito precisa se espertar para isso, né? Se despertar para isso. E nós escolhemos esse tema justamente por uma semana tão especial aí, que é a Semana do Advogado, e que a gente comemora com tanta alegria. Inclusive, até eu conversando com meu marido, fazendo um post parabenizando os colegas mesmo aí no Instagram, eu falei assim, como agradecer, né, por esse dia, como parabenizar os colegas nesse dia tão importante que a gente celebra aí a advocacia. Falei assim, a gente tem uma profissão que ela é tão importante, tão sagrada,
para a defesa aí da cidadania, da democracia e dos direitos mais essenciais do ser humano, que ela é essencial. Ela é uma das profissões que a sociedade não funciona sem, e por isso a gente está aí alçado a um status constitucional, e o advogado, então, é previsto aí constitucionalmente como essencial à administração da justiça, né? Então, não tem como o Poder Judiciário e tantos outros poderes funcionarem sem o nosso aval, sem o nosso empenho, sem o nosso trabalho, sem o nosso sangue aí, o nosso coração pulsando e batendo em todos esses setores. Agora, emendando já e falando isso, então acho que para celebrar a advocacia, nada melhor do que falar sobre esse fortalecimento individual do profissional, esse engrandecimento e uma espécie de tomada de segurança para que a gente consiga se autoafirmar internamente, para que a gente consiga ter uma tranquilidade no sentido de trabalharmos com orgulho e com segurança. Então, eu acho que esse tema do antifrágil na advocacia, né, ou advocacia antifrágil, ele vem justamente para ratificar isso, né? Então, eu acho que é uma semana aí muito adequada e muito pertinente para a gente tratar desses temas. Bom, acho que para começar, então, para explicar um pouco desse conceito, é um conceito aí trazido por um professor, um escritor libanês que se chama Nassim Taleb. Ele é professor da Universidade de Nova York, inclusive ele tem um livro que se chama Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. É um livro publicado em 2012, super interessante, que traz aí esses conceitos. E aí, quando você fala de antifrágil, você, assim, de forma inquestionável ou inevitável, acaba pensando na fragilidade, né? Não tem como, a gente acaba fazendo o reverso. A gente fala frágil, antifrágil. O antifrágil é justamente o contrário do que se rompe muito fácil, do que desiste muito fácil, daquilo que é abandonado ou simplesmente evapora com alguma situação de adversidade, por assim dizer. Estamos vivendo um momento altamente adverso, nunca antes experimentado pela humanidade, né? Nós não temos notícia de algo, pelo menos da nossa geração e até mesmo da geração dos nossos pais, talvez dos nossos avós aí com as guerras, mas de uma outra forma até, sendo obrigados e pressionados a nos reacomodar em diversos âmbitos, psicologicamente, rotina de vida, forma de trabalho, como atender, o que fazer. Então, assim, esse perdimento, esse espanto que a gente ficou logo nos primeiros dias aí de quarentena e distanciamento social, ele trouxe muito medo, né? O medo do desconhecido, porque nós não estamos preparados para o caos, né? Essa é a grande realidade. E o antifrágil, esse conceito, ele vem justamente para trabalhar o humano se fortalecendo para o caos, para que no momento de caos, no momento de crise, no momento de adversidade, de ruptura e de desespero da grande maioria, ele consiga ter um racional para encontrar respostas e oportunidades. Então, o antifrágil é justamente aquele que consegue, mesmo estando abalado, mexido emocionalmente, tendo perdas e sofrimento com tudo isso que está acontecendo, por exemplo, né, no caso dessa crise que a gente está vivendo agora, ele ter consciência de tudo isso. Não é que ele deixa de ter o sentimento, ele não é apático a tudo isso. Pelo contrário, ele entende as questões e está preparado para encontrar formas de resposta, de apoio social e também profissionalmente entregar oportunidades para as pessoas que vão precisar tanto de nós agora. O advogado, ele é o cara mais demandado no meio de uma crise, né? Não tem como você escapar, né? No momento de desespero, é o advogado que a gente procura, seja de qual área for. Então, nós conseguimos enxergar aí, através de tantas coisas acontecendo, inúmeras oportunidades, né? A gente tem MPs, toda a questão trabalhista, quantas oportunidades vieram, né? Os profissionais que são do interior, por exemplo, virão também, né? que vieram e virão através disso, exatamente.
Então, os profissionais que trabalham sozinhos, né? Eu tive muito questionamento disso depois da nossa palestra do dia 5, de profissionais que me questionaram, Paula, mas como que a gente vai aplicar, por exemplo, um design thinking na carreira se sou eu e a minha estagiária? Então, a gente sabe que a maior fatia, né, o maior bolo aí da nossa pizza advocatícia no Brasil é formada de advogados generalistas e que trabalham muito sozinhos. Então, o que fazer no momento desse? Como que eu vou encontrar oportunidades para fazer brainstorming? Como que eu vou conseguir conversar com pessoas para encontrar saídas? Existem formas. Aí a gente passa até por uma questão que é mais delicada e também tem é uma faca de dois gumes, que é a questão tecnológica. Quantas coisas boas e oportunidades vieram com a tecnologia, né? Ela tem essa coisa perversa de fazer com que tudo se torne muito rápido, muito acelerado e as coisas percam o valor muito rapidamente, mas ela também traz junto com ela a chance de a gente conseguir aparecer e mostrar a cara e mostrar para o nosso público, né, para o nosso cliente final, respostas de forma muito direta, em linguagem simples, coisas que ele está ali sofrendo no comércio dele no dia a dia e que com uma postagem sua, com um texto simples de 10 linhas num conteúdo relevante que apague o incêndio dele, vai trazer aí um retorno para que você consiga encontrar essas oportunidades e ser um antifrágil em meio a todo esse caos, em meio a toda essa confusão. Então, esse conceito ele é um conceito muito rico, ele é um conceito muito interessante, porque ele realmente nos tira da posição de vitimização, ele nos tira de uma posição de comodismo e eles nos colocam, ele nos coloca num palco, num spotlight, ele nos coloca como um ator de toda essa história, para que a gente seja não só coadjuvante, mas para que a gente realmente seja protagonista social para fazer com que as coisas retomem dentro de coisas que a gente nunca fez antes. Mas a gente vai ter curiosidade, vai ter sagacidade e vai ser incansável no sentido de querer aprender para que a gente traga essas respostas e encontre oportunidade. Porque aí você vai crescer na crise e vai conseguir se manter, que é a maior dificuldade que nós temos hoje. O maior receio, o maior medo é falar, meu Deus, como eu vou sobreviver a tudo isso? Eu vou resistir? É mais ou menos isso. E aí eu queria pegar o gancho até nesse ponto que você trouxe aí, e até cumprimentar aqui os colegas que estão chegando. Sim. E a Paula mencionou aqui a questão dos pequenos escritórios, dos advogados que trabalham sozinhos, que trabalham com mais um colega, que trabalha ele, mais o estagiário, né? Enfim, os pequenos escritórios, que são a maioria. Sim. Né? Que é a maioria, assim... É a nossa realidade, né? No Brasil, temos grandes escritórios, mas temos muitos pequenos escritórios e que estão indo e crescendo e tentando se reinventar, mas realmente são muitos os desafios e eu queria te perguntar justamente isso. E até queria abrir aqui para os colegas perguntarem, né, os colegas que estão aqui participando, advogados, o que vocês gostariam de saber também sobre esse tema, sobre a advocacia 4.0. Mas a minha pergunta seria basicamente assim, diante de tantos os desafios, né, como você mencionou aí, o que especialmente esses pequenos escritórios, né, advogados que estão aí enfrentando, né, sozinhos, de forma, com poucas pessoas ali na linha de frente, quais são as dicas, né, como que ele pode garantir a sobrevivência do escritório e conseguir se reinventar, passar por todas essas mudanças, né, implementar as questões aí da advocacia 4.0 e conseguir crescer, conseguir alçar voos aí depois de toda essa crise, de todo esse movimento. O que você pode nos dizer sobre isso? Na realidade, assim, não existe uma resposta pronta e definitiva, até porque a gente tem aí uma flexibilização de pensamentos para atender tantas questões, né? Mas existem muitas reflexões que nos fazem perceber que, na prática, algumas atitudes simples funcionam. O impacto já está colocado, né? O crash, essa
cultura, esse desespero, ele assolou todos nós. Então, assim, por mais preparado e por mais antifrágil que você já seja, por mais que você já tenha uma gestão inteligente, baseada na tecnologia, preparada para atender crises, por exemplo, o impacto ele é inegável, porque o nosso cliente foi frontalmente impactado. Eu, por exemplo, tenho clientes que são redes de fast food aí, internacionais que têm, sei lá, 1.000 restaurantes, né, 1.000 lanchonetes aí no Brasil, por exemplo. Isso não tem como você segurar. Foram fechadas, né? A gente teve aí um período de lockdown para esse tipo de ramo. Ou seja, como que eu não vou ser impactada com isso? O meu cliente não está recebendo, algo vai acontecer comigo e eu preciso ter essa sensibilidade. Então, assim, quando nós entramos numa situação de crise, que é o que a gente está vivenciando agora, o primeiro passo, eu acho que a gente tomar consciência disso e aí lembrar dessa questão humana de saber que assim como nós pagamos as nossas contas, os nossos clientes também precisam pagar as contas dele. E a gente ter alguns insights de antecipação, né? De empatia com o nosso cliente. Então, assim, você sabe que o seu cliente vai ter um impacto financeiro e que ele vai te pedir um desconto. Então, você, empaticamente, por exemplo, uma resposta prática para isso, tá? Um exemplo prático, uma coisa simples, mas que pode acontecer. Você, antecipadamente, pode olhar para o seu budget, olhar para as suas despesas, olhar para o que você tem ali de realidade, enxugar o que for necessário, o que for possível, porque crise é momento de exercício e de enxugar, sim, não tem milagre, né? A conta... O financeiro é esse, não fecha. Se você não diminuir o gasto, porque vai diminuir o faturamento, você não vai dar conta. Então, você vai precisar reduzir o máximo do seu custo para você se antecipar a esse cliente e talvez já apresentar uma resposta para ele de algo que seja viável para você, que você não vai ter o impacto de ele, por exemplo, te procurar e falar, eu preciso de um desconto de 80% e aí vai te arrebentar. Então, você já, de forma... inteligente e empática, vai utilizar esses atributos humanos para conseguir trazer o seu cliente para dentro do seu escritório. Ele vai falar, puxa, o cara se preocupou comigo antes, eu estou aqui preocupado em como que eu vou conversar com ele, ele já trouxe essa possibilidade para mim, ele já está se preocupando realmente comigo. É muito diferente você ter um atendimento cuidadoso e que realmente você percebe que o cara está preocupado com você. Né? Nós somos consumidores, a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então, você conseguir se antecipar através de exemplos práticos como esse, vai fazer com que você não perca os seus clientes e que eles continuem fiéis a você. Você vai passar pela crise de uma forma mais austera, né? Você vai ter aí um período de estiagem, mas depois as coisas vão se reencaminhar. E você vai trazer para esse cliente outros menus de possibilidade de soluções para as dores que ele está passando agora, preventivamente ou curativamente, né? Seja num consultivo ou num contencioso, através de coisas que você nunca fez, mas que você vai buscar o conhecimento para começar a atender o seu cliente dessa forma. Então, você tem essas ferramentas práticas que a gente não aprende em nenhum curso universitário. Infelizmente, a gente não tem essa formação humana, esses insights, essas reflexões de cotidiano mesmo, bem comezinhas do que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Outra situação que é muito falada, inclusive na escola de Harvard, eles falam muito sobre isso, porque a advocacia lá fora ela é muito diferente do Brasil. O Brasil agora que está começando a prestar mais atenção nessas questões e trazer essas ferramentas para o seu dia a dia, porque senão a gente vai ficar para trás. O mercado já está implantando isso há muito tempo e nós temos levado ainda a advocacia como um canudo, um anel de rubi e uma caneta. Não é assim, né? É muito mais do que isso. Então, é o advogado tomar consciência de que ele precisa tratar a advocacia como um empreendimento, né? Ele não é um advogado apenas, ele é um empreendedor. Então, ele precisa tratar o escritório, físico ou virtual, como um negócio, como um business. Né? Então, ele precisa pensar em custo, ele precisa pensar em gestão, ele precisa pensar em atendimento, em experiência do usuário, em marketing. Ele precisa pensar em tantas coisas e essa
multidisciplinariedade é tão essencial para a sobrevivência do advogado do presente, que não é nem do futuro, e a gente precisa perceber que essa necessidade de formação e conhecimento nessas outras áreas vão fazer toda a diferença, principalmente no momento de crise, principalmente para ultrapassar essas barreiras e conseguir atender os anseios sociais e humanos do cliente, porque a nossa estrela é o cliente, né? A gente reclama, porque o cliente, porque me liga, porque me procura, porque me enche o saco, porque me cobra. A gente só existe por causa deles, né? Então a nossa preocupação, o nosso foco é essa, é de cuidar ele, colocar ele no colo e cuidar através de todas essas ferramentas, porque ele é um ser humano. E se ele perceber que você também é e está preocupado com todo o problema dele, ele vai ser fiel a você. Essa é a grande realidade, porque é uma Adorei, relação de Paulo. fidúcia. É isso aí. Essa dica, eu nem vou dizer uma dica, é uma estratégia, né? Que é muito legal. Da antecipação, e isso é tão legal com a gente, né? Nossa, assim, como consumidores, porque né, estamos olhando aqui do lado do advogado, do cliente, mas nós, enquanto consumidores, é tão legal quando as pessoas se antecipam com a gente e a gente cria aquela expectativa e a gente já recebe aquilo ali, né, antecipadamente. É muito legal. E por que não fazer isso com o nosso cliente, né, com os nossos clientes no escritório? Então, eu achei fantástico e realmente é um momento, né, que está todo mundo assim muito impactado, assim, até emocionalmente, até para conseguir negociar, para expor uma situação. Então, achei fantástico, é uma excelente estratégia. E é isso, a gente tem que, né, estar sempre se reinventando. E eu adoro conversar com a Paula, porque ela traz assim umas questões assim muito práticas que, né, a gente já pode pegar e colocar isso para funcionar, né, no escritório. Então, muito legal, Paula. Sobre a questão da desjudicialização, né? Nosso tema aqui hoje, né, para quem está chegando agora, é a advocacia antifrágil, né? E falamos aqui, deixa eu até pegar aqui, de ultrapassar as barreiras da crise, da desjudicialização e da tecnologia. Então, eu queria te perguntar, Paula, a gente tem, né, aí as questões, por exemplo, hoje muito fortes da mediação, da arbitragem, né, principalmente, mas eu queria te perguntar sobre o que seria exatamente essa desjudicialização na advocacia antifrágil, né? Como utilizar isso ao nosso favor, né? Em favor do advogado, né? Em prol do cliente, claro. E fala um pouquinho para a gente desse aspecto. Vamos lá. A desjudicialização, ela acontece justamente num momento tão desafiador para nós, né? Do advogado que praticamente passa do 1.0, né? Estou até exagerando um pouco, mas que passa do 1.0 para o 4.0 em tão pouco tempo e, em paralelo, encontra todas essas barreiras do ponto de vista de mudança e que faz com que ele precise realmente se reinventar para que ele não fique fora da profissão. Porque a advocacia, como nós conhecemos, né, a fabriquinha de anciões, que eu costumo brincar, ela vai acabar. Não tem como a gente segurar mais isso. Não importa se você adora usar terno e gravata ou não. Não é esse o caso. Não importa se você gosta ou não de trabalhar com abotoadura. Não é esse o caso. O caso é, a gente precisa pensar que existe uma realidade acontecendo, o profissional do futuro já está atuando no presente. Inclusive, tem um TED Talks que fala sobre essa questão do profissional do futuro, que serve também para a advocacia, exemplifica o advogado, de uma executiva do LinkedIn, e ela traz essas questões. Depois eu posso dividir o link com vocês, eu posso postar lá no meu Stories, como eu sempre faço depois que a gente faz aqui as nossas lives e tudo mais. Eu posso compartilhar com vocês, porque você ouve, acho que ela fala por 15 minutos, e você fala, caramba, que mundo eu vivo, né? O que está acontecendo? E junto com isso, todas as outras áreas, inclusive o Poder Judiciário, estão caminhando com isso também. Então, a gente tem aí um país de 80 milhões de processos, né? Então, uma coisa absurda, né? Se a gente somar os processos
do planeta, a gente não consegue alcançar o Brasil. Nós temos um país que entrega 180 profissionais por dia, na média, do direito, bacharéis em direito, diariamente. Se nós somarmos todos os cursos universitários de direito no mundo, a gente somando tudo isso, a gente não ultrapassa a quantidade de universidades em direito que nós temos no Brasil. Então, nós estamos falando em grandes números, né? A gente está falando da advocacia, então acaba chamando muita atenção. Isso também vale para outras profissões, né? Não é só a gente que está nessa situação de, meu Deus, o que eu faço? Isso está acontecendo com tudo. O profissional liberal acabou tendo essa coisa. Antes, ter um diploma era uma coisa incrível, né? Hoje, se você não tiver, não faz o menor sentido. É meio que mudou completamente a situação, justamente por conta dessa possibilidade universitária que a gente tem aí e oferta de cursos o tempo inteiro. Então, quando a gente vê um profissional saindo do 1.0, da máquina de datilografia, tem gente que vai me ouvir falando aí, vai dar risada, mas enfim, eu fiz datilografia e é isso. Aí a gente sai de uma máquina de datilografia e vai para um processo que é completamente digital, em que a audiência acontece digitalmente, em que todos os atos, inclusive uma sustentação oral, acontece dentro de um tribunal digitalmente. Você fala, caramba, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Então, junto com isso, para que se arrefeça um pouco, para que esse estrondo de quantidades diminua e chegue num equalizador aí, para que as coisas não percam o controle, porque a gente não tem estrutura judicial para suportar tanta coisa, o CNJ implantou o projeto. E nós estamos aí há mais ou menos 4 anos com uma estabilização de quantidade. Nós estamos estabilizados em quantidade processual e a tendência é que isso, pelo projeto de desjudicialização, diminua cada vez mais. Se nós pararmos para pensar, era inimaginável há 30 anos atrás a gente sugerir que um divórcio aconteceria num cartório de notas, de pessoas naturais. Era impensável que isso fosse acontecer extrajudicialmente. A gente nunca poderia sonhar que um inventário aconteceria extrajudicialmente. Porque a gente tinha essa ideia de que só o judiciário, o pai, né, de todos, podia dizer quando a gente está certo ou errado. E agora, com essa ideia do Estado mínimo e com essa ideia de que nós temos habilidade e condições para mandar nas nossas vidas, e para dizer o que é bom ou não para nós, a gente não precisa de um juiz para dizer isso, porque ele é caro, porque ele não é especializado no meu problema, ele é um generalista, e porque ele vai errar, a chance dele errar e eu me prejudicar mais ainda é muito grande. Então, a gente começa a perceber que existem alternativas que vão crescendo e surgindo, e a gente nem se dá conta disso, e é justamente esse projeto de desjudicialização. Agora a gente tem um projeto de lei, eu até comentei na nossa última palestra semana passada, para que o despejo seja extrajudicial. Então, assim, nós assistiremos de camarote um processo de intensa retirada dos problemas do Poder Judiciário. E aí nós começamos a nos questionar, cadê o papel do advogado diante de tudo isso? O papel do advogado é ser um antifrágil, é ele começar a entender as coisas que orbitam o judiciário, porque as pessoas vão continuar precisando do advogado. Houve um tempo em que o advogado tinha o poder total para fazer um simples contrato de locação de uma kitnet que 2 folhas resolveriam. O advogado que tinha aquele modelo, ninguém tinha aquilo. Depois que veio o Google, que surgiu essa loucura, esse oráculo absurdo que todo mundo pode acessar e que todas as pessoas conseguem um modelo de contrato de locação. Se está certo ou não, as pessoas não sabem. O problema depois vai parar no advogado. Isso também se torna caro. Então, as pessoas estão passando deste processo de autonomia e de libertação do advogado para entender que eles precisam de um advogado para prevenir problemas, porque ir para o judiciário é muito caro. Então, as despesas processuais, as custas judiciais estão aumentando, isso está se tornando cada vez mais caro, né? Houve um tempo em que a gente apresentava um pedido de justiça gratuita através de uma declaração e os juízes simplesmente
pela praxe, deferiam. Hoje em dia, primeiro que a parte contrária impugna, porque ela quer os honorários de sucumbência dela, né? A gente tem redes sociais para fazer pesquisa de vida, então o cara tá lá na Torre Eiffel, lá no Instagram e pedindo justiça gratuita. Eu vou junto isso no processo, eu consigo impugnar a justiça gratuita dele para eu receber os meus honorários de sucumbência. E também tem essa outra coisa de que, a partir do momento que se torna muito arriscado, eu também começo a ficar preocupado. Então, quando a gente começou a ver no Brasil que a gente ia ter súmula vinculante, né? Eu me lembro que na minha época foi que veio isso, né? Eu sou do antigo processo civil, eu fiquei apavorada. Eu falei, como assim? Vai engessar o direito? Essas receitas de bolo é justamente para a gente pensar 1000 vezes, não 10 vezes, antes de acessar o judiciário. Então, o advogado vai precisar realmente se reinventar, porque ele vai ser um administrador, ele vai ser um preventivo, ele vai ser o cara que faz o contrato, porque o cliente dele não quer mais ir no Google e ter um problema, porque é muito caro. Então ele vai precisar disso. E aí nós precisamos ter essa consciência e estar aqui prontos na retaguarda para atender essa demanda que vai surgir, porque o judiciário vai ser cada vez mais uma opção distante, né? O seu cliente vai falar assim, tem certeza que a gente precisa do judiciário? A gente pode fazer aí uma solução alternativa de conflito, a exemplo de tantas empresas. Hoje o Mercado Livre, por exemplo, ele resolve quase 100% dos conflitos dele dentro de casa. Ele tem ali tudo online, nada presencialmente. Não vai processo judicial do Mercado Livre, porque ele resolve as disputas através de um sistema alternativo de resolução de conflito. E ele consegue fazer isso. Então, isso é real. Fala, poxa vida, então não adianta eu querer entrar com uma ação contra o Mercado Livre, por exemplo. Não, porque eles vão resolver isso muito provavelmente na largada. Não vai virar, não vai ter uma contestação. Eles vão procurar e vão fazer uma resolução desse conflito muito antes. Então, o nosso papel litigioso, beligerante, processual, de contencioso, ele vai ser muito mais estratégico, ele vai ser muito mais inteligente, ele vai ser muito mais em momentos oportunos, efetivamente. E aí a gente percebe que a desjudicialização pode sim também ser uma oportunidade. E aí também contribuir com esse antifrágil nosso. Estamos nos preparando desde logo para que isso aconteça de forma tranquila e natural, porque nós estamos nos abastecendo de aptidões que eu não tinha antes, né? Hoje eu sou um administrador, eu sou um gestor, eu sou um líder, eu sou um prospect, eu sou um marqueteiro, eu sou várias coisas ao mesmo tempo, logicamente obedecendo todo o nosso regramento e todas as limitações do que a nossa profissão impõe, de forma muito com muita perspicácia, eu consigo traçar estratégias através de várias ferramentas, e aí a gente fala da advocacia 4.0, trazendo tudo isso para nós, a nosso favor, para que a gente consiga romper essas barreiras, como, por exemplo, a desjudicialização. Perfeito, Paula. E assim, eu acho tão interessante a gente conseguir perceber isso. E na sua palestra também você mencionou muito, né, essas questões. E hoje a gente tem colegas advogados que, de certa forma, estão deixando a advocacia de lado depois que entrou o sistema do PJE, né, a questão eletrônica, das ferramentas, né, de tecnologia. E tem até uma colega aqui, a Renata Jimenez, perguntando qual plataforma que a gente utiliza para reunião com os clientes. Aqui no escritório a gente está utilizando muito o Zoom. Sim. E estou achando bem, bem prático. É sensacional, né? Sensacional. Mas tem vários, né? A gente encontrou uma proximidade até com os colegas, né? Às vezes as pessoas estavam do seu lado ali no dia a dia, de fone, a pessoa de fone, você não conversava com ela, agora você chama e conversa. Né? Exato. Então é muito, muito bom, muito prático. A gente economiza muito tempo também, né, com isso. E é até interessante, você mencionou também sobre as sustentações orais, e essa semana eu fiquei aqui num processo que eu tinha que fazer uma sustentação oral e tal, e aqui em Minas, o tribunal tem, as câmaras estão, cada uma estão implantando o seu sistema
de comunicação, porque o tribunal não atende, não tem atendimento telefônico, então cada um é de um jeito, tem o chat do site do tribunal, mas outros são por e-mail, e a gente, para fazer inscrição para sustentação oral, manda por e-mail, e aqui a gente tem a opção no julgamento virtual de encaminhar o vídeo, a sustentação oral em vídeo. Então, assim, são, né, coisas novas, e tem colegas que, né, acham assim, nossa, mas, né, em vídeo, será que eles vão assistir mesmo, né? Como é que fica essa questão? Mas é, né, o novo, e a gente realmente tem que encarar, né, e fazer bem, né, aquilo que, né, o sistema vem nos colocando e modificando, e a gente, né, tentar sempre compreender, né, o processo para a gente fazer da melhor maneira possível. Então, para a gente seguir aqui no nosso tema, né, eu queria que você falasse um pouquinho da tecnologia, dessa questão, né, de como que a tecnologia pode nos ajudar ou atrapalhar, né? Assim, né, como eu coloquei aqui, a gente tem os dois lados. A gente tem aqueles que realmente estão se cercando, né, de várias ferramentas, implementando vários dispositivos, né, utilizando várias plataformas para facilitar, para otimizar, para, né, realmente conseguir se integrar nesse novo modo de advogar, mas também tem aqueles que às vezes acham que a ferramenta pode atrapalhar, pode complicar e acaba, né, não optando por não utilizar. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, para os dois lados, e os colegas que estiverem aqui participando, quiserem comentar, o que vocês estão usando aí no escritório de vocês, o que vocês sugerem, para a gente ter uma conversa aqui bem colaborativa, Interativa. para todo mundo contribuir um pouquinho. Legal. Eu vou primeiro responder aqui que a Divana Pimentel me perguntou como é o nome do livro do professor libanês que fala sobre a questão do antifrágil. O nome dele é Nassim Taleb, ele é um professor libanês que dá aula na Universidade de Nova York, e o nome do livro dele de 2012 é Antifrágil, aí 2 pontos, coisas que se beneficiam com o caos. Tá? Esse é o nome do livro. Então, acho que respondendo aí, porque a gente acaba não vendo, surgem algumas perguntas e acaba passando. Acho que é isso, mais alguns comentários e tudo mais. Como as doutoras estão fazendo as consultas e reuniões com clientes? Perfeito. Até aqui, a gente acabou de falar isso, Renata. A Renata questionando isso. Já respondendo a pergunta do professor Nara com relação à tecnologia, primeiro, essa questão da resistência, ela é super natural, né? A gente tem, é igual mania, né? A gente tem algumas manias que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e é muito difícil a gente mudar, né? Então, quem usa relógio de pulso, por exemplo, não consegue olhar no celular. Quem nunca usou relógio de pulso, se tiver que usar um relógio de pulso, não vai usar. E aí, são essas coisas de força do hábito que a gente tem realmente uma resistência, e isso faz parte da natureza humana e foi criada nos foi colocada um dispositivo que nós temos para justamente conter energia, né? A gente tivemos tempos difíceis em que a gente não tinha tudo disponível como hoje na prateleira do supermercado, a gente tinha que sair à caça para buscar o nosso sustento e do ponto de vista de instinto mesmo, do ponto de vista animal, a gente tende a querer poupar energia, seja ela física ou psicológica. Então, o novo nos assusta e a gente tende a resistir. Porém, quando a gente se joga e entende que ele pode nos ajudar de forma positiva e que realmente isso vai trazer resultados e você vai ver esses resultados acontecendo, você fala, poxa vida, então eu preciso rever esses conceitos e começar a tirar o que tem de vantagem sobre tudo isso. Eu me sinto muito mais confortável hoje, sabe, professora Inara, de falar sobre o direito 4.0, das tecnologias e tudo mais, porque quando veio a pandemia e o isolamento social, todo mundo sentiu o que é o que eu falava, porque eu ficava tentando explicar, gente, as ferramentas, o home office, a minha briga sempre foi essa, a gente precisa ter home office, a gente foi implantando, a gente tinha todo o esquema, toda a estrutura
formal de home office, porque eu tinha uma briga danada e eu falava, a gente precisa ter isso, porque uma hora ou outra vai ser necessário. Não imaginei que fosse ser tão absurdo, tão generalizado, tão global e que ninguém fosse escapar. Então hoje eu me sinto super confortável, porque todo mundo que está aqui já sabe do que a gente está falando, eu não preciso mais explicar. Como fazer uma reunião? Quem é o antifrágil? É o cara que estava fazendo essa gestão e que tinha isso implantado dentro do esquema dele antes mesmo de acontecer a crise. Quem tem todo o seu acervo de processos, de documentos e de petição numa nuvem? Hoje você não pode, hoje não, que nós já estamos tendo um afrouxamento aí de liberação, mas nós tivemos momentos em que ninguém podia ir para o escritório, né? Não tinha como você acessar a sua mesa, o seu computador e o seu servidor para você acessar todo o seu acervo de produção. Como que você acessaria um documento de um cliente que precisa de um contrato que te contratou e o prazo é amanhã, o seu deadline é amanhã? Você tinha isso em nuvem? Então, poucas pessoas tinham esse preparo antifrágil para isso. E quem teve, em 2 dias estava resolvido, né? Isso de fato aconteceu. Parece mentira, mas no nosso caso, por exemplo, lá do escritório do Negrão Ferrari, quase 100 pessoas em 2 dias estavam atendendo os clientes, fazendo reunião e com todo o acervo disponível dentro da sua casa, porque a gente já tinha isso. E aí a gente trouxe essa implantação tecnológica através de um comitê próprio para isso ao longo do tempo. Então, para nós não foi dolorido, mas a gente viu escritórios realmente apagando, porque não tinha como acessar o seu acervo intelectual para dar resposta para o cliente. Então, quando suspendeu o prazo, todo mundo falou, ufa, graças a Deus, porque senão eu não sei o que eu ia fazer da minha vida, eu não vou conseguir cumprir um prazo, eu não vou conseguir acessar os meus documentos, eu não consigo fazer nada. Eu tenho uma reunião super importante amanhã, eu tinha um voo marcado, como é que eu vou fazer? A gente não precisa pegar um voo, bater e voltar, como tantas vezes eu já fiz para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, para uma audiência. A gente não precisa fazer isso, porque as ferramentas tecnológicas estão ao nosso dispor para isso. Então, Renata... E a gente já tinha isso, né? Assim, tudo isso, mas a gente tinha muita resistência. Então, as ferramentas que o escritório você consegue acessar de qualquer lugar do mundo, né? Você consegue resolver tudo ali. Só que, realmente, como você falou, a pandemia acelerou muito isso. Assim, acho que a ficha caiu geral, assim, né? As pessoas começaram a perceber que realmente é necessário e se tem que mudar, vão mudar. Né? Na verdade, muitos, né? A gente viu aí mudando na marra, né? Na força. A faucet. Mas é justamente por essa resistência que existe da mudança, né? Que as pessoas vão, assim, adiando, vão deixando para depois, até não ter jeito mais e o negócio tem que acontecer de qualquer jeito. É uma grande energia que a gente coloca para mudar o nosso fluxo, né? Não é fácil, eu sei, porque como gestora, como líder de time, é muito complexo você exigir flexibilidade das pessoas, até porque muitas vezes nós não temos flexibilidade. Então, essa coisa de falar é muito legal, mas na prática isso é muito doloroso, você enfrenta resistências, você enfrenta sabotagem, você enfrenta 1000 adversidades para conseguir colocar um projeto pequeno, às vezes, em esteira, por conta da resistência. Então, aí, respondendo a Renata Gimenez, as ferramentas são muitas. A gente usa tudo que você puder imaginar. E hoje é ao gosto do freguês, porque a gente faz muita reunião, né? Eu cheguei a fazer 10 reuniões num dia, depois que a gente teve o isolamento social, e assim, todas com muita eficiência, sem atraso, não tinha trânsito, que é um problema que a gente tem aqui em São Paulo. Então a gente já tem até como se fosse uma regra implícita de 15 minutos. Chegar 15 minutos atrasado aqui em São Paulo não significa atraso. Então, agora a gente chega adiantado. Eu entro 5 minutos antes nas reuniões online. Então, a gente usa várias ferramentas. A gente usa o Zoom, a gente usa o Teams. O Teams, inclusive, é a minha ferramenta de contato com o time. As pessoas têm uma dúvida, querem debater uma tese, querem fazer uma pergunta, elas só me mandam uma mensagem. Inclusive, agora eu coloquei o offline no meu computador aqui, porque senão o pessoal começa a apitar aqui e fazer um monte de barulhinho. Olhei aqui agora, tem alguém perguntando alguma coisa. Eles falam assim, pode falar? Eu já abro minha câmera, já ligo e a gente já debate, já conversa, já resolve o problema imediatamente. Então, assim, a gente usa o Teams entre nós, né? O time mesmo usa o Teams do Outlook, mas a gente tem até mesmo, quando está tudo
não está nada funcionando, a gente tem o FaceTime, a gente tem o próprio WhatsApp, não tem barreira mais. Existem muitas opções. E a consulta, a teleconsulta para a advocacia, assim como na medicina, né? E eu tive consulta online já médica nesse tempo de pandemia, é absolutamente natural e funciona, né? Eu falo com os meus clientes de forma muito corriqueira, eu sou muito próxima deles, porque esse relacionamento não pode ser afastado de forma alguma, principalmente nesse momento em que eles estão precisando de nós. Até ligar para perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar de alguma forma, com ideias, enfim, essa disponibilidade para o nosso cliente, ela é essencial. Ele precisa saber que ele pode te chamar a qualquer momento enquanto você está ali na sua jornada, independente de você estar em home office, e falar contigo. Então você não tem mais aquela divisão, né, da Paula, que é mãe, que é professora, que é esposa, e da Paula, que é advogada e atende os seus clientes. Você tem que atender o seu WhatsApp. O isolamento social rompeu esses tabus de falar, eu não atendo, eu não respondo o cliente por WhatsApp. Falava, gente, como assim você não responde seu cliente pelo WhatsApp? Eu tenho meu WhatsApp no meu computador para ser mais rápido, porque daí eu digito, né, o WhatsApp web. E é assim que é. Eles precisam falar com a gente a hora que eles estão com um problema, senão eles vão encontrar outro advogado que vai responder e que vai dar essa tranquilidade para eles. Então, eu preciso fazer esse papel de guardião, de cuidador e de atender e colocar meu cliente no colo no momento que ele mais precisa de mim, que é a crise. Então, a gente tem a diversidade, tem que fazer desconto, o cliente está num momento difícil, mas ele é fiel e ele só vai sair dali se ele tiver que cortar um custo, se ele tiver que realmente internalizar o serviço jurídico dele, senão ele não vai te abandonar, porque ele sabe que você foi fiel a ele, que você cuidou dele de verdade e de forma muito precisa ali no momento que ele mais precisou. E é isso mesmo, que às vezes o cliente ele quer só ser ouvido, né? Ele quer falar. Então, se ele não encontra essa escuta, realmente ele pode se decepcionar, ele procura outro. Então, a gente precisa, né, saber ouvir, né, muitas vezes. Às vezes ele quer realmente essa audiência mesmo, né? Poder compartilhar aquela questão, né, que o advogado, por que não ouviu? Então, eu acho que é uma questão, assim, nesse momento, as pessoas estão muito carentes disso, né? Porque são muitos os problemas, muitos os conflitos, e muitas vezes o advogado, né? A gente também não faz milagre, às vezes não tem milagre. A questão da segurança jurídica, hoje a gente tem muita insegurança, às vezes a gente não tem uma resposta. Essa transparência é essencial também, né? Né? A gente não tem aquela coisa assim, então vamos resolver dessa forma. Não, às vezes a gente tem vários caminhos, a gente tem que analisar, a gente tem que ponderar, mas a gente tem que ouvir, né? Primeiramente, muitas vezes esse primeiro momento ele é decisivo, né, para o cliente, quando ele percebe que ele é ouvido, que ele recebe essa atenção. Então isso aí realmente é fundamental, concordo. Legal, a Renata trouxe até uma coisa interessante aqui agora, que são as gafes que estão acontecendo, e aí é como a tecnologia pode te atrapalhar. Quantas coisas têm acontecido aí, audiências, sustentações, enfim. Ela disse, eu não vi essa ocasião específica que ela trouxe, que uma advogada estava fazendo sustentação oral dirigindo. A gente não pode perder o respeito também pela nossa profissão, esse bom senso de eu tô aqui falando com vocês, eu tô aqui falando com vocês, eu desliguei o meu telefone, meu interfone, eu estou dedicada e colocando toda a minha energia aqui em vocês. Podia ter uma pessoa ouvindo. Eu acho que esse respeito ao outro, você está numa reunião, não é para o filho entrar na sua reunião e começar a falar, você está trabalhando, então você precisa ter essa... A gente acabou misturando muito as coisas, porque é normal também, né? Você sai do extremo, vai para o outro, e aí a gente fica meio que perdido. Essa etiqueta é o bom senso. O que você gostaria que o seu médico, que o seu odontólogo, que o profissional que te atende fizesse numa situação dessa? Porque o advogado, ele está ali para atender algum problema, né? A gente não estava ali para falar de amenidade. No caso daquele colega que participou da sessão deitado numa rede, você viu? Essa eu vi. Essa eu vi. Essa foi... Mas, realmente, a gente tem que ter profissionalismo, né? A gente tem que ter
saber separar, né, e se dedicar aqui àquele momento. A Renata tá ótima aqui participando, É trazendo demais, várias eu estou lendo aqui as mensagens contribuições. para tentar conversar com ela. É um debate, na verdade, é muito legal, porque a gente acaba pensando em outras questões que a gente não traria. E o antifrágil é exatamente isso, Renata. É a gente nós estarmos preparados e nos preparando, porque eu falo que o preparo ele nunca termina, né? Você lê um texto, você assina um canal que te traz uma informação interessante, você faz um curso que te prepara e te traz outras visões que você não tinha, ele abre a sua mente para que você tenha outros insights e outras reflexões para você agir de forma mais humana na sua profissão. Então, o antifrágil é justamente isso, é você se preparar todos os dias para as oportunidades. Né? Não só na crise, mas na crise, na digitalização, na ruptura tecnológica, na mudança da profissão e o advogado que vai precisar se reinventar, porque já não existe mais o advogado que a gente conhecia e, portanto, é você realmente, não só na advocacia, eu estou trazendo para nós isso, mas é um conceito genérico para todas as profissões, é você aproveitar os momentos difíceis para além de se fortalecer e se estabelecer e se manter, você crescer com aquelas oportunidades que vão surgindo ao longo do caminho. Tá? Acho que é mais Exato. ou menos isso. A Renata trouxe um comentário aqui ótimo, que ela diz o seguinte: os momentos de crise deixam as feridas expostas e, da mesma forma, despontam os grandes estrategistas. E é isso, né? É aquela questão da gente saber, né, utilizar o momento a nosso favor, né? Mas realmente demanda essa análise, né? Essa desenvolvimento dessas soft skills aí, para a gente conseguir, né, Ai, que... estar e superar bem nesse momento. É Ô, isso gente, eu aí. tô gostando Eu tô aqui, demais aqui, tem um estão monte de. Eu tô lendo, comentando, por e isso que eu eu tô meio queria quietinha. Jarlene falando, aproveitar, Paula, obrigada pelo carinho, muito e legal, te fico super pedir para feliz. falar da palestra, que teremos uma outra palestra Teremos. da professora Paula semana que vem, dando sequência no tema Advocacia 4.0. Vamos tratar aí das ferramentas, né, de outras questões. E fala um pouquinho para a gente, então. Vamos convidar o pessoal para participar semana que Com vem certeza. dessa outra palestra, que Legal. será online também pelo Ibijus. Legal. Bom, a Jarlene acabou de trazer aí a informação de que ela participou, que ela gostou. Fico muito feliz. O feedback crítico e positivo. Todos os feedbacks são muito importantes e a gente realmente trabalha isso. O Ibijus ele tem essa política, esse DNA de se preocupar com o seu usuário. Então, a gente teve uma conversa específica para falar dos feedbacks que vieram. A professora Inara entregou toda a atenção, todo o carinho, o perfil das pessoas que assistiram, o que veio de ponto de melhora, de ponto de atenção, que para nós é essencial para que a gente busque sempre trazer as coisas de forma cada vez mais clara. E a gente tem alguns projetos interessantes com o Bijus para acontecer, e essa palestra aí é como se fosse uma degustação. Eu estou me apresentando à comunidade para que as pessoas conheçam a minha forma de falar dos assuntos, de trazer essas ideias, de mostrar um pouco da minha experiência para ajudar os profissionais que precisam, às vezes, de uma luz, de uma ideia para conseguir falar, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, agora eu consigo seguir em frente e ter essa força real, não de blá blá blá, né? De coisas que você consegue aplicar no seu dia a dia e fazer com que isso comece a acontecer e os resultados venham. Isso obviamente não acontece num curtíssimo prazo, é uma construção. Então a gente tem aí essa palestra que acontece na quarta-feira, às 10 horas da manhã, e a gente vai tentar entrar em mais alguns temas. É claro que a gente tem uma palestra que não é um tempo muito longo, não é um curso, é uma degustação dos assuntos, então a gente não consegue ter uma profundidade para colocar o beabá ali, que é o que a gente vai fazer num curso que nós estamos fazendo aí a 6 mãos, professor Leandro, Inara e eu. Mas aqui em live, então, nem se fala, é uma coisa muito mais descontraída, é um bate-papo com as pessoas. Então, assim, tudo isso vai ajudando com que a gente comece a abrir esses horizontes. A gente tem, então, essa conversa na próxima quarta-feira, todos estão convidados. É uma honra aí vocês me entregarem essa oportunidade de falar
um pouco para vocês da minha experiência. Eu tenho muita alegria de poder fazer isso, de compartilhar os meus aprendizados, os meus erros, as minhas derrotas, os meus acertos e tudo de fácil e difícil que a gente consegue ver nos resultados laboratórios do nosso dia a dia, né? Vou tentar trazer isso de forma mais direcionada, porque tem muitos advogados que trabalham aí em pequenos escritórios, né? Eu tenho um time que eu lidero, então, assim, são mais de 20 pessoas, envolve aí várias áreas diferentes, financeiro, administrativo, marketing, e acaba tendo um enriquecimento de situações que a gente pode transferir, sim, para o profissional que trabalha sozinho, ou com a sua estagiária, ou com um paralegal, ou com uma secretária, porque as experiências do macro para o micro não mudam. A dor e o sofrimento e os desafios do dia a dia são os mesmos. Então, eu vou tentar trazer isso de forma mais direcionada para que isso fique mais fácil para vocês. E quando a gente for construir esse curso, a gente vai trazer isso através de exemplos mesmo, de cases, de coisas, de situações que aconteceram no nosso dia a dia e de problemas que a gente conseguiu resolver através de ferramentas que nos apoiam e nos dão esse sustento no momento que a gente tanto precisa, que é esse momento aí de super desafio que nós estamos vivendo. Então, são muitas coisas que a gente tem para falar, e nesse curso, nessa palestra específica, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a experiência do usuário, que é aí um filhote do Design Thinking, que a gente trouxe já os conceitos na palestra anterior do dia 5, e a palestra está disponível, então quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, tem aí o conteúdo liberado, você consegue entender o que é o Direito 4.0, a gente faz toda uma digressão histórica para entender o porquê desse nome, porque a gente fica às vezes perdido e não sabe do que se trata. Então a gente trouxe alguns conceitos teóricos para colocar todo mundo na mesma página e a gente começar a falar de forma transparente para que todos os colegas entendam o que a gente realmente está tratando. Então, eu acho que vai ser muito positivo e a gente vai aprender muito juntos, né? Essa troca de experiências vai ser muito interessante. Ah, que bom, Paulo. Então, o pessoal está todo convidado. Queria aproveitar para agradecer aqui todo mundo que participou hoje. A Renata, a Célia, Cristiane, uma turma boa aqui interagindo conosco, Muito legal. Jacqueline. Foi ótimo. Então, tá todo mundo convidado para a palestra da Paula lá no Ibiju. Só se inscrever, viu, pessoal? As inscrições estão Isso. abertas. Eu coloquei até o link na minha bio. O meu Insta é @prof.paulaveitkinan, é o meu nome. Quem não sabe, é um nome difícil de escrever, né? Eu até falo ele como se escreve para não confundir, que é o Veit, que a professora Inara fala o tempo todo aí, mas aí as pessoas falam, não consigo escrever, porque é um nome de origem alemão, então tem uma pronúncia que na escrita é diferente. Tem aí no Ibijus aí os flyers de divulgação da nossa live aqui agora, vocês conseguem ver meu nome, e aí eu coloquei lá no link da bio o acesso direto para você conseguir fazer inscrição para essa palestra, que é inteiramente gratuita, é justamente essa troca de ideias, é entender o que vocês precisam para a gente construir um curso que atenda a esses anseios e traga respostas de alguma forma do ponto de vista prático no dia a dia de vocês. Excelente, Paulo. Mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo. É sempre bom conversar com você, é leve. Você sempre traz questões aí bastante práticas, né, do dia a dia, que a gente, né, já todo mundo, eu acho que sempre sai assim mais rico um pouquinho, né, com as suas experiências. Então, é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço e a gente se encontra então na quarta-feira às 10 horas na nossa palestra. Um grande beijo, sucesso sempre e busquem o antifrágil, trabalhem isso. Até logo, tchau, tchau. Isso aí. Até mais.